Calorosas saudações e, como é habitual nestes tópicos mais sensíveis e, infelizmente, cada vez mais recorrentes, não há introdução humorística para pedir like e subscrição. Podem pôr, obviamente, eu agradeço, mas não há introdução jocosa porque houve um atropelamento mortal na Alemanha, em cadeia, que matou uma pessoa, pelo menos até agora, esperemos que não mais, e feriu, segundo os últimos dados, 27 ou 28 pessoas. Portanto, vamos ver os últimos adiantamentos relativamente a isto, porque ainda se suspeita da possibilidade de um ataque relacionado com atividades do terror. Boa tarde, bem-vindos. Começamos com o ataque desta manhã em Munique, na Alemanha. Um carro abalroou uma multidão. Há pelo menos 27 feridos, alguns em estado grave. O condutor é um afegão de 24 anos, tinha feito um pedido de asilo à Alemanha. Ele foi detido pela polícia no local nos instantes a seguir ao ataque. Um ataque que acontece a poucas horas da chegada a Munique do presidente da Ucrânia e do vice-presidente dos Estados Unidos para uma conferência precisamente sobre segurança. Só antes de continuarmos, há algumas partes, pronto, as imagens são mais gráficas, terei que as censurar, mas a coincidência é demasiado grande, não é? Portanto, temos um cidadão, que no caso tem 24 anos, proveniente do Afeganistão, requerente de asilo, que comete este ato. Segundo as autoridades, ainda não confirmaram se isto é efetivamente um ato terrorista ou não. Isto é a minha opinião. Vamos esperar pelos dados das autoridades. Portanto, isso é que será a versão oficial, não a minha. Isto é apenas a minha opinião baseada no que eu vi. Mas tendo em conta que vai existir uma cimeira de segurança internacional com países pelos quais normalmente o Afeganistão não está alinhado do ponto de vista geopolítico, há a possibilidade, ou a forte possibilidade, de isto ter sido efetivamente um atentado terrorista. Ainda para mais no mesmo país onde isso vai acontecer, não é? E tendo em conta que o sujeito foi detido no próprio local, não me parece ter sido sem querer, não é? Portanto, se tal aconteceu, a questão de e tal aconteceu, despistou-se, não está em cima da mesa, pelo menos pelo que me parece com as informações acima. Outra coisa que me preocupa, antes de continuarmos, já vou abordar isso mais à frente, mas é a recorrência com que isto está a acontecer, principalmente na Alemanha. E, aliás, vocês podem fazer um exercício muito simples para verem isso mesmo. Não precisam de sair do meu canal. Se pesquisarem no meu canal, vejam acontecimentos que pesquisem na barra Gonçalo Sousa Alemanha, uma coisa assim do género, e vejam nos últimos meses, no último ano, quantos vídeos é que eu não fiz, que eu já fiz, no caso, sobre tragédias na Alemanha. E foram vários. Foi de longe o país pelo qual, a seguir a Portugal, não é? Porque é o meu país, o meu público-alvo, que eu mais noticiei e mais falei sobre isso. Eu compreendo que seja o coração da Europa, do ponto de vista institucional e político, mas a recorrência com que isto acontece torna-se preocupante, ainda para mais, naquele que é o coração da Europa, ou da União Europeia. O suspeito foi imediatamente detido pela polícia que acompanhava a manifestação da segunda maior plataforma sindical alemã. No protesto, onde participavam mais de 2.000 trabalhadores, havia também crianças, segundo a prefeitura de Munique. O número de feridos foi sendo atualizado durante a manhã, porque muitos terão procurado refúgio nos prédios mais próximos. Von diesen 20 ist eine unbestimmte Zahl schwer und schwerst verletzt. Davon muss man ausgehen. Und dadurch, dass sich doch einige leichter Verletzte in die umliegenden Gebäude begeben haben, können wir auch noch nicht abschließend sagen, ob das unsere letzte Zahl der Verletzten ist. Segundo a polícia, o condutor do automóvel é um homem de 24 anos, de nacionalidade afegã, requerente de asilo. O carro que conduzia foi lançado contra a multidão a grande velocidade. Gegen 10:30 Uhr ist ein Fahrzeug in eine Personengruppe gefahren. Dabei gab es mehrere Verletzte. Wir sind mit einem starken Polizeiaufgebot im Einsatz. Neben uns ist auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Person, die das Fahrzeug geführt hat, ist derzeit gesichert, sodass wir davon ausgehen, dass im Moment keine Gefahren für die Bevölkerung mehr bestehen. Outro aspecto que me parece importante mencionar é que, por muito que as entidades policiais, e bem digam que neste momento já não há perigo, não é? Que a situação está estável,
dada a recorrência com que isto acontece, eu não sei até que ponto é que as pessoas ficam com segurança a andar na rua, ou passear, ou viver a sua vida de forma normal nestas ruas da Alemanha. E isto, reparem, Portugal sofre de um atraso civilizacional de 5 a 10 anos comparativamente ao resto do mundo ocidental. E normalmente o que acontece lá fora, para o bem e para o mal, subsequentemente em termos das suas externalidades positivas ou negativas, vai acontecer em Portugal. Eu espero estar equivocado e espero que isto nunca chegue a Portugal, seja em que circunstância for. Mas preocupa-me porque normalmente é isso que acontece. O que acontece lá fora vai chegar aqui por acréscimo. Eu espero estar genuinamente enganado. Outro fator importante. Hoje é dia 13 de fevereiro, se eu não estou em erro. Daqui a 10 dias há eleições na Alemanha. E isto, obviamente, que dará mais força às narrativas dos partidos de direita, e parece que às vezes eu vejo mais preocupação a nível do comentário político se estes acontecimentos dão força à AfD ou à CDU, no caso, que é o partido de centro-direita, direita alemã. A AfD é mais radical do que o Chega aqui, o termo de comparação é diferente. Mas o comentário televisivo às vezes preocupa-se mais se estes acontecimentos dão mais força a partidos mais à direita do que propriamente estarem preocupados com os acontecimentos em si. A realidade é essa. Ora, se não gostam de determinados partidos, está tudo certo. É o bom de viver em democracia. A malta pode discordar, podemos gostar ou não. Agora, isto é um problema e certamente as 27 ou 28 pessoas que ficaram feridas são pessoas que certamente têm ideologias políticas diferentes. O crime e a insegurança não escolhe idades, não escolhe pessoas, não escolhe diferentes ideologias políticas. Toda a gente sofre pelo mesmo, da esquerda à direita. Ora, enquanto isto não for resolvido, os partidos que falam destas questões, sejam eles de esquerda ou de direita, vão ter ganhos políticos. Mas isso é por inerência do seu discurso. Porque isto é um problema, não é? Isto é um problema que tem que ser resolvido. E não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Por isso é que, só que à parte mais politológico, já há partidos de esquerda securitária a surgirem na Alemanha. Ou seja, têm pautas LGBT, muito progressistas do ponto de vista social, mas são muito securitários do ponto de vista da imigração. O que é curioso porque, se calhar, até é possível vermos no futuro, daqui a uns anos, é possível que isso aconteça, partidos da direita radical a negociarem mais facilmente com a esquerda radical securitária alemã do que propriamente com os partidos do Bloco Central. É uma dinâmica político-parlamentar curiosa, pelo menos do ponto de vista da análise, não é? Nova no panorama europeu. A Alemanha tem sido alvo de ataques semelhantes. No último dia 20 de dezembro, um homem entrou a alta velocidade com um automóvel no mercado de Natal, na cidade de Magdeburgo, matando 6 pessoas e ferindo cerca de 200. O agressor era um homem nascido na Arábia Saudita e crítico do Islão. A 22 de janeiro, no município bávaro de Aschenburg, um requerente de asilo afegão matou uma criança de 2 anos e um adulto num ataque com faca num parque da cidade. Isto preocupa-me. Preocupa-me. E atenção, isto obviamente tem a ver com questões migratórias. Eu estou sempre a dizer isto, a imigração sempre aconteceu, sempre vai acontecer, é um processo perfeitamente normal. Agora o processo tem que ser regulado para as pessoas conseguirem, neste caso os governos, conseguirem filtrar quem entra pelo bem, numa quantidade controlada, ou quem entra pelo mal para fazer este tipo de coisas, não é? Portanto, é preciso diferenciar isso. E se isso não for resolvido, leva a que o radicalismo, que as elites políticas dizem tanto não gostar, seja incrementado. Portanto, se querem evitar esse radicalismo, resolva o problema. A questão é mesmo essa, é resolver o problema através da implementação de uma política pública que efetivamente solucione aquilo que as pessoas precisam de solucionar. Não me parece complicado. Não me parece complicado. Mas enfim, digam-me vocês a vossa opinião, se acham que a situação vai melhorar. Temos eleições na Alemanha daqui a 10 dias, quais é que acham que vão ser os resultados, se isto afeta ou não os prognósticos para as eleições daqui a 10 dias. Digam-me de vossa justiça qual é o outcome disto tudo. Deixem nos comentários a vossa opinião, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.